que era o problema de saber se os senadores biônicos, que não tinham sido eleitos, inclusive para efeito de serem constituintes, mas que vinham de uma designação anterior, por isso mesmo eram chamados biônicos, se eles seriam ou não constituintes também. E eu me lembro que, examinando a emenda constitucional, eu entendi que eles eram constituintes pela emenda constitucional, como todos nós ali estávamos exercendo as funções que vinham indicadas na emenda constitucional. E houve impugnação por parte de um partido político e eu resolvi colocar em votação por todos os membros do Congresso que estavam presentes. E realmente, por 300 e tantos votos contra 300 e poucos votos contra 100 e poucos votos, eles foram considerados constituintes e a sessão que começou no início da tarde e acabou depois de meia-noite, a sessão foi concluída com a eleição do deputado Ulisses Guimarães e, graças a Deus, em boa ordem. A Assembleia Nacional Constituinte era composta por 559 congressistas e as discussões se prolongaram por 18 meses. Foi quando surgiu a ideia, que amadureceu, essa ideia de se criar um novo tribunal. O STJ é um desdobramento do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo ficava, portanto, com a matéria constitucional e o STJ com a matéria chamada infraconstitucional. Declaro promulgada o documento da liberdade. O Supremo Tribunal Federal se consagra como guardião da Constituição Cidadã. Foi cidadã porque reconheceu direitos e garantias que até então tinham sido suprimidos. Não é verdade? Constituição cidadã porque houve uma grande participação do povo na elaboração da Constituição. Todo mundo critica a Constituição porque ela é muito detalhista. Mas no caso da história do Brasil, isso de certo modo é bom, porque certas coisas se tornaram constitucionais e realmente ajudaram na transformação histórica e social do Brasil. Por exemplo, a questão da raça, do meio ambiente. O ministro Djaci Falcão se aposenta em 1989 e, na vaga, o presidente José Sarney nomeia Paulo Brossard. Os julgamentos eram normalmente tranquilos. O tribunal era uma sociedade diferente, porque era uma sociedade de 11 membros. Era uma sociedade de 11 membros, os quais moravam, então, no mesmo prédio, todos. E morando no mesmo prédio, viam-se lá, nas suas residências, pelo menos ao chegar e ao sair, e viam-se aqui, no tribunal. E que havia, naturalmente, um ambiente de cordialidade. Como previsto na Constituição, o Senado Federal atua como órgão judiciário e o processo é presidido pelo presidente do STF na época, Sidney Sanches. Acredito que os dois acertaram, o Senado e o Supremo. Um julgando o crime de responsabilidade e o outro julgando o crime de corrupção passiva. O que se concluiu foi que o presidente incidiu em má conduta como mandatário. Falta de compostura, falta de decoro no exercício do mandato. E não se concluiu que ele tenha praticado crime de corrupção passiva. Quanto a isso, por falta de provas desse fato. Esse foi o episódio da minha carreira de maior repercussão. Mas, na verdade, na carreira eu enfrentei milhares e milhares e milhares de casos. Alguns dramáticos, traumáticos e dolorosos, outros até engraçados,
Mas o que mais mobilizou a opinião pública no país foi esse julgamento. Também em 1992, Francisco Rezec é nomeado ministro do Supremo pela segunda vez. Ele havia deixado o cargo em 1990 para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Desta vez, Rezec preenche a vaga deixada com a aposentadoria do ministro Célio Borja. O clima no tribunal sempre foi extremamente construtivo, mesmo nas horas de alguma aspereza no debate. Debate que hoje a TV Justiça manda para o país todo. Na época não havia isso, mas nós sempre tivemos plateia e o Supremo nunca se inibiu de discutir com enorme transparência, com enorme franqueza, tudo aquilo que havia para ser discutido. E como se aprende nesta corte? Como se aprendeu sempre aqui. Eu aprendi muita coisa aqui, eu achei que eu conhecia um pouco de direito e de justiça, mas eu aprendi demais aqui. E ainda hoje me convenço de que faltou aprender mais. Porque os debates continuam belíssimos e os temas são cada vez mais importantes para o país. Essas são histórias do Supremo Tribunal Federal. Fatos que marcam a trajetória de um país que hoje pode se orgulhar de ser uma grande democracia.